Que frio, O frio aqui está grande, Mauro. É. Tudo bem com você? Tudo bem, Mauro. Eu conheci o dia hoje com uma notícia triste. Um grande amigo meu, com quem eu trabalhei durante os quase 20 anos na Câmara, o Ah, Atos Pereira, irmão do Pedro Tierra, faleceu hoje pela manhã. Estava internado, sofreu muito. Eu tive com ele em Brasília quando telefonei, e eu queria fazer esse registro. O Atos Pereira foi um grande assessor da bancada do PT, das bancadas do PT, quando o PT fazia oposição. Um assessor muito competente. A gente amanheceu o dia com essa notícia triste. não sabia, não sabia. Tá bom. Bom, nossa solidariedade e carinho para a família do Atos Pereira. Legal. Genuíno. Bom, você falou da morte de um valoroso quadro. Vamos falar da morte agora de alguém que prestou relevantes serviços à ditadura militar, não é? Foi o czar da economia brasileira durante anos, né? Assinou o AI-5 na reunião do AI-5, disse que era pouco, né? Que o governo devia ser ainda mais radical durante o AI-5, passou o chapéu entre os empresários de São Paulo para financiar a Operação Bandeirantes. Depois que deixou o poder, foi para a França, onde era conhecido como Senhor 10%, como embaixador do Brasil, né, que era a caixinha que, segundo o Giscard d'Estaing, presidente francês, que não tinha nada a ver de esquerda, um homem de direita, que cobrava e até dizia o seguinte: não, aqui na França a gente paga propina, não tem problema, mas é sempre 2%, 3%, agora vem aqui o embaixador brasileiro, né, e muda para 10%. Né? Foi o homem, o czar da economia, o homem do milagre, crescimento espantoso, de fato, do Brasil, mas à custa de uma exploração da classe trabalhadora, e entregou o Brasil com uma crise da dívida externa brutal e uma inflação acima de 200% ao ano. E esse é o olhar para Delfim Neto, José Genuíno, que foi ontem incensado pelo presidente Lula, que comparou a Maria da Conceição Tavares por Fernando Haddad, por vários membros do atual governo. Ô, Mauro, eu não entro nessa corrente do incenso ao Delfim Neto. Eu convivi com ele durante 4 mandatos, a partir da Constituinte, que eu já era deputado, e disse para ele, quando eu conversava do debate político, ele ficava sempre na Câmara, nunca usou a tribuna, a gente dialogava, como eu dialogava com muitos líderes da direita. Ele sempre foi um cara da direita, sempre assumiu o discurso de direita, e eu dialogava com ele a partir de uma frase: a gente dialoga com todo mundo, mas a gente sabe qual é o lado da mesa e a cadeira que senta. E é evidente, eu até uma vez eu falei que, olha, Delfim, os seus livros de economia nos ajudavam muito na cadeia, porque o miolo deles eram retirados e a gente botava Marx, Lenin, Mao, Che, para poder passar pela censura. E disse para ele que o czar da economia, que eu estava me encontrando ali na Câmara diariamente, eu nunca imaginava que ia reencontrá-lo depois daquela imagem do período do milagre brasileiro. E até disse para ele: quando você foi ministro do Planejamento do último governo da ditadura militar, eu participei na Câmara dos Deputados da derrota do decreto 2045, que era o decreto do arroxo, o decreto salarial, quando ele era ministro do Planejamento, e nós derrubamos esse decreto na Câmara dos Deputados e não foi para o Senado. A derrota desses decretos de arroxo, quando ele era ministro do Planejamento, foi o que antecedeu o movimento pela campanha das diretas em 84, depois de 85. Portanto, eu acho que a gente tem... Ele era um intelectual da burguesia muito competente, era o principal economista, ao lado de Mário Henrique Silas, de Bulhões e de Roberto Campos. Ele era o pensador do autoritarismo ditatorial. Ele assumia isso sem
cerimônia, inclusive sobre o AI-5, né? Ele dizia nos debates que a gente fazia que foram as opções históricas em determinado momento. E ele, evidentemente, eu sempre me relacionei com ele na Câmara dos Deputados, né? Ele era assíduo, estava sempre lá. Agora, era uma direita diferente da direita de hoje. Era uma direita que dialogava, que tinha proposta, tinha ideia, não escondia as suas posições. E, em alguns momentos, ele estabelecia com a esquerda uma relação, vamos dizer assim, de debate em alto nível. Não na tribuna, porque ele nunca usou a tribuna. Eu acho, Mauro, que não é educativo politicamente a gente, ao lembrar a figura do Delfim Neto, se preocupar só em elogiá-lo. Acho que tem que dizer o que ele era, o que ele foi. As pessoas fazem escolhas e tem que ser avaliada a partir daí. É a minha posição. Eu convivi durante 4 mandatos com ele, da Constituinte, mais 3 mandatos na Câmara dos Deputados. Inclusive, nas 2 vezes que eu fui líder da bancada, né, ele às vezes entrava lá e dizia: que hora vai terminar a sessão? E eu dizia: é o presidente da casa lá em cima. Ele: não, mas você vai obstruir, você vai puxar o debate. Então era uma figura, vamos dizer assim, 2 figuras da direita que tinham postura civilizada, vamos chamar assim, que era ele, o Roberto Campos era mais fechadão, e o Jabas Passarinho, que eram figuras de direita que assumia a posição. Assumia a posição, não se arrependia nem fazia qualquer restrição aos governos da ditadura militar. O decreto 2045, ao qual o Genuíno nos referiu, foi um decreto quando o Delfim Neto já era ministro do Planejamento, ele foi coautor, então, com Mário Henrique Simonsen, deste projeto, que previa, gente, simplesmente o seguinte: isso aí é final dos anos 70, né, Genuíno? Isso aí, não. Início dos anos 80. Exato, acho que 82. Esse decreto, gente, previa simplesmente o seguinte: que os salários poderiam ter reajuste no máximo de 80% da inflação. Ou seja, era proibido o salário subir mais do que 80% da inflação. Isso significava uma transferência de renda para a burguesia sem precedentes, que garantia à burguesia que tranquilidade, ela podia subir os preços. Vamos lembrar que esse era o tempo já da inflação galopante. Exatamente. Então, a inflação subia, os preços eram reajustados pela inflação, mas o salário subiu apenas 80%. Um decreto ditatorial foi derrotado, né? E esse decreto, Mauro, a derrota dele na Câmara foi uma derrota histórica, porque houve um processo de debate e de obstrução longo. Foi a minha primeira grande experiência como deputado federal antes da Constituinte. A gente tinha um grupo com o PT, o PDT, a Tendência Popular do PMDB, que foi uma questão de ódio. Nós, inclusive, cercamos o plenário da Câmara e houve uma pressão do então Nilo Coelho, que era o senador da República do Pernambuco, e ele ia começar a votação pelo Senado ou pela Câmara. A ditadura queria alterar as regras do jogo. Nós dissemos o seguinte: se alterar, a gente vai virar a mesa. E montamos um grupo para tomar o plenário democraticamente. Foi o período que antecedeu os enfrentamentos das diretas. Após as diretas, desemboca no colégio eleitoral e aquele grande pacto que foi a eleição do Tancredo no colégio eleitoral, depois a posse dele pelo governo Sarney. Naquele momento que a gente vivia uma fase muito rica da política, de debate, de enfrentamento. E o Delfim era o principal representante da direita naqueles diálogos. Ele, o Luiz Eduardo Magalhães, Jabas Passarinho, o Roberto Campos, que também era mais retraído, mas ele participava desses debates quando se formou o Centrão, o famoso Centrão na Constituinte, em 87 e 88. Portanto, eu acho que o Delfim Neto marcou a história do Brasil como o principal economista da classe dominante. O modelo de desenvolvimento econômico foi atrelar o Brasil ao imperialismo norte-americano, captar dinheiro para cá, por isso que teve a crise da dívida externa. Todo o financiamento
infraestrutura foi produto dos dólares que entravam aqui. Quando teve a crise da dívida externa em 73, eles fizeram a primeira alteração na lei 2004 que criou a Petrobras. Sim. Já no governo, já na preparação do governo Geisel, né, 74. Então, foi um período tenso, em que predominou a grande conciliação, né? E o PT era a ala esquerda daquela conciliação pelo alto, né? Sim. Eu nunca esqueço uma frase do Krenevski que dizia: ô Ulisses, se a emenda Dante de Oliveira não passar, o povo vai caber dentro do colégio eleitoral? Não coube, né? Tanto que deu a crise que foi depois. Então, o Delfim Neto, ele teve uma participação como ex-quizá da economia do milagre, que não teve milagre coisa nenhuma, ex-protagonista do maior arroz salarial, inclusive as greves do ABC começaram com o chamado expurgo, né? O chamado expurgo da inflação, que era uma maneira de achatar os salários. As greves do ABC, depois veio o decreto 2045, aí veio todo o processo que deu na democratização pelo alto com a nova república. O interessante, né? Porque ele vai ser o czar da economia ali no final dos anos 60 e ao longo, primeira metade dos anos 70, especialmente, né? O Delfim atravessa a ditadura militar, né? Porque ele sobe ao poder em 67 e sai do poder só em 85, no fim da ditadura. Ele atravessa toda a ditadura. Mas ele não vai viver ainda o processo de financiarização extrema do capitalismo. Não tinha neoliberalismo naquela época, né? Só tinha o modelo de desenvolvimento dos países era a industrialização e a urbanização. É esse modelo que ele aplicou. O modelo de financiarização não existia ainda. O neoliberalismo vai surgir bem depois. E, a propósito, o pessoal diz, né, o Delfim, né, a industrialização do Brasil e tal, mas era o que tinha naquele momento. Quando o neoliberalismo vai aparecer, o que ele faz? Em 2015, Genuíno, ele que era opositor radical do governo Dilma, né, tinha apoiado o Lula, mas era opositor radical do governo Dilma, vai apoiar quem? Vai apoiar o Levi, vai apoiar a financiarização. Inclusive, ele se reúne com o Temer e dá sugestões de como implantar o governo golpista do Michel Temer. Exato. E é interessante observar, Mauro, que no plano de privatização do Fernando Henrique Cardoso, ele era deputado federal, eu estava lá, e ele foi um árduo defensor do programa de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Aí já na implantação do modelo neoliberal, que depois dá na financiarização, na tirania fiscal, que era a lei de responsabilidade fiscal. Depois vem o modelo de privatização, que ele apoiou todas elas, inclusive na crise da privatização da CSN, depois a privatização da Vale, depois o processo dentro do BNDES, foi um período muito tenso. E ele tinha lado muito claro. Mas você está correto em analisar a circunstância histórica. A tese do Estado mínimo, a tese da financiarização, vem tardiamente aqui para o Brasil, no governo FHC, e principalmente depois da crise de 2008. Então, eu acho que a gente tem que situar o Delfim Neto no seu momento histórico como um grande intelectual da ditadura militar. A ditadura militar colocou grandes intelectuais como ele, Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen, né? Bulhões, que eram cabeças brilhantes da ditadura militar. Eles articulavam a influência do empresariado no regime de ditadura militar, inclusive no período mais duro, que foi no período terrorista, que foi do AI-5. E aí, assim, não dá para separar as pessoas. Então, o presidente Lula, senão o presidente Lula faz uma comparação. Eu fico imaginando a Maria da Conceição Tavares no caixão ou no céu, porque no inferno ela não está, o Delfim está, ela não. Mandando aqueles palavrões dela para cima do presidente Lula, que o Lula comparou o Delfim a Maria da Conceição Tavares. Um negócio assim realmente muito impressionante. E tanto ele... É uma comparação indevida, né, Mauro? Não pode comparar.
Pois é. Até aí... mesmo o Delfim Neto não gostava dessa comparação, porque eu assisti alguns diálogos dele com a Maria Conceição Tavares. Era impressionante quando ela falava, quando ela usava a tribuna, ele nunca usou a tribuna. Ele ouvia respeitosamente e não questionava a Maria Conceição Tavares. Agora, não dá para separar as pessoas, né? Então, o Delfim economista era maravilhoso. E o Delfim que fez caixinha para financiar o Albán, Operação Bandeirantes. O Delfim, gente, ele era sobrinho de um grande torturador. Não, é claro que ninguém tem culpa de ser sobrinho, filho, quem quer que seja. Mas o Luiz Apolônio, que era o tio dele, era um torturador conhecido do DOPS em São Paulo. Ele nunca renegou esse tio, e ao contrário, né? Quando chega a Operação Bandeirantes, ele vai passar. Ele era muito amigo do Bollesen, né? Que era o cara da Ultragás, que ia para a sala de tortura no DOI-CODE, né? E junto com ele articulou a montagem da OBAN. Então, assim, dá para separar o Delfim economista do Delfim que foi um apoiador entusiasmado do AI-5 e da repressão? O Delfim tinha mão suja de sangue. Lá no Congresso Nacional ele estava sem dentes já, vamos dizer assim, né? Era só deputado. Mas quando ele tinha dentes, quando ele tinha no poder, ele teve as mãos sujas de sangue, né? E Mauro, ele sempre assumiu as posições como principal intelectual da ditadura militar. Ele não negou isso. Ele avaliava que o AI-5 foi correto. Ele avaliava nunca fez crítica do AI-5, né, Janino? Nunca fez. Ele avaliava que o AI-5 foi necessário e correto. Ele tinha posições claras. Portanto, eu acho que você não pode cindir as pessoas. As pessoas são um todo, né? Tem o seu papel e tem que ser avaliado, inclusive, criticamente, do ponto de vista da educação política, né? Para a gente não transformar a morte das pessoas numa espécie de passaporte da bondade para o futuro. Não pode ser assim, no meu modo de entender. A gente tem, até para analisar a verdadeira postura desses personagens, como o Delfim Neto, como o Jarbas Passarinho, que foram pessoas fortes no Congresso, lideranças políticas fortes. Pô, o debate entre Jarbas Passarinho, Paulo Brossard e Marcos Freire parava o Congresso Nacional. Então, eram figuras do debate. Agora, hoje não tem. Hoje são figuras meio palhaço, com fake news, com frases curtas, com espetacularização, né? Você não sabe separar o que é verdade e o que é mentira dessas pessoas e tal, né? Mas a gente tem que discutir do ponto de vista do passado ou iluminando o futuro, senão a gente passa uma borracha diante de fatos importantes da história dessas personalidades. Achei bem interessante esse posicionamento do Vladimir Safat. E Vladimir Safat, por sinal, é interessante. Ele pode assumir o mandato de deputado federal se o Boulos vencer a eleição de São Paulo. Ele é o suplente ali, ele está na suplência atualmente. Ele diz o seguinte, e aqui tem uma questão fundamental. A memória é uma arma política. Não há perdão para quem nunca pediu perdão. Delfim Neto nunca pediu perdão. Delfim Neto foi a cabeça da economia da ditadura militar, artífice de milagres que nunca ocorreram, peça maior da OBAN e seu aparelho de tortura e do AI-5. Minimizar isso agora é uma afronta à história e me parece que tem um elemento adicional nessa postura do presidente Lula e do Haddad, que é desarma política e ideologicamente a esquerda, né? Ô, Mauro, tem uma frase do Tocqueville muito importante. Quando o passado deixa de iluminar o futuro, os espíritos se perdem, ficam atordoados, né? Quer dizer, a memória tem que ser resgatada da maneira como ela se realizou e como as pessoas interpretam. As pessoas não podem fazer uma espécie de narrativa, que está muito em jogo hoje, para fazer com a morte uma espécie de anistia. Não pode ser assim, né? Acho que eu também discordo dessa onda de elogios à figura do Delfim Neto, até porque nos últimos anos da sua vida, ele tanto aconselhava o golpista Temer, como em algumas vezes ele aconselhou o presidente Lula. Sim, verdade. Genuíno. É a velha tese da conciliação pelo alto, que no Brasil tem história, tem protagonista. O tempo todo. Genuíno, queria falar contigo, gostaria de voltar no tema
da Venezuela e do cenário internacional, mas antes falar sobre a eleição em São Paulo. Genuíno, estou preocupado com esse Pablo Marçal. O cara está crescendo, saiu uma pesquisa do Datafolha hoje, impressionante, realmente fiquei bem impressionado com a pesquisa, que fizeram uma pesquisa com homens e mulheres. Olha isso aqui. Entre os homens, Genuíno, o Pablo Marçal já está empatado com o Boulos, 20%. Ele tem 20% entre os homens, 20% tem o Boulos e o Nunes 26%. Aí, quem está segurando, quem está bloqueando esse sujeito são as mulheres, né? As mulheres têm só 8%, olha a diferença. E aí o Boulos tem 24% e o Nunes 21%. Aparentemente, ele está solapando as bases do bolsonarismo em São Paulo, né? Ele está roubando as bases do bolsonarismo da candidatura do Nunes para a dele. É extremamente agressivo, tem condenação por roubo a banco. Esse PRTB, Genuíno, eu não sei como é que continua a existir, né? O presidente do PRTB se vangloria de ser ligado ao PCC. O presidente municipal, que é o filho do Levir Fidelix, é de uma família que fez fortuna com o PRTB. O vice-presidente ficou condenado por quase 10 anos por extorsão mediante sequestro, que é este sujeito aqui, Michael Santos. Todos na foto com o Pablo Marçal. Acho que tem uma coisa muito perigosa aí rolando, né, Genuíno? Eu acho que é muito perigosa, Mauro, por uma razão. É que parcela da população brasileira, particularmente em São Paulo, ganha, orientada pela ideologia neoliberal, que não separa a verdade da mentira, que é exatamente incentiva a fúria destrutiva e, na verdade, busca criar a política com brutalidade, tem nessa figura um porta-voz. Sim. E eu acho que esse porta-voz, a maneira como ele se portou no debate, eu acho que vai exigir um mínimo de regras, de procedimentos, para que essa figura não fique usando os debates, as outras pessoas, para se projetar. Ele é a extravagância da extrema-direita sem limite. E eu acho que é preocupante, porque toda a despolitização da política, a criminalização da política, a espetacularização da política e a razão destrutiva da política, que tem parcelas do eleitorado, se identifica com essa figura esdrúxula. E eu acho que eu concordo, é um perigo. Nós vamos ter que enfrentar, fazer esse debate na população, porque ele é isso, porque tem respaldo, Mauro. Não adianta a gente achar que ele é o culpado. Ele é o responsável por essa espetacularização criminosa, mas tem gente que o apoia. Essa que é a verdade. Quer dizer, a brutalidade neoliberal, o fascismo, é mais profundo que o fascismo. Eles têm a adesão de parcela do eleitorado, e nós temos que fazer essa disputa com radicalidade. E se a esquerda não afia os seus argumentos para fazer essa disputa, ela fica na defensiva, ela fica no medo, ela fica na moderação e perde. E eu acho que essa eleição, particularmente em São Paulo, Mauro, vai revelar os desafios da eleição em 2026. Eu acho que 2026 vai ter 3 turnos. O primeiro turno é a eleição municipal, particularmente em São Paulo. O segundo turno é a eleição do primeiro turno. E o terceiro turno é o segundo turno da eleição de 2026. Portanto, eu acho que nós temos que perceber a disputa de caráter ideológico, de caráter politizado, com essa figura esdrúxula, que emerge da política. Até porque, as pessoas estão achando... O Bolsonaro está trabalhando com 2 cenários. Ele está com o Nunes, está aí, o Tarcísio está com o Nunes, mas se a coisa não... Mas, no fundo, o Bolsonaro raiz está com o Pablo Marçal. Então, nós não podemos nos enganar em relação a esse tipo de jogo que ele pode fazer em São Paulo. Eu acho, Genuíno, que essa campanha em São Paulo tem, de fato, uma característica diferente do que a gente viu em outras eleições, me parece. Inclusive, quem deu esse sinal foi lá atrás o presidente Lula, quando o presidente Lula disse o seguinte:
a eleição em São Paulo não é entre o Boulos e o Nunes, é entre eu e o Bolsonaro. É isso que vai estar a disputa em São Paulo. Acho que essa questão que o Lula colocou, hoje não está bem assim exatamente, porque, né, tem essa coisa do Marçal, do Nunes, mas, de qualquer maneira, me parece o seguinte, o Marcos Coimbra, nosso guru das pesquisas, sempre diz, eleição municipal não define a eleição nacional. Nunca definiu no Brasil. Ela é importante, na verdade, mais para as eleições da Câmara dos Deputados seguintes. Mas eu acho que esta eleição de São Paulo, Genuíno, tem uma característica diferente esse ano. Né? Se ganha Nunes ou se ganha Boulos, ou se ganha Marçal ou se ganha Boulos, o cenário armado para 2026 sofre um impacto muito grande, tanto de um lado quanto do outro, como nunca antes na história desse país. Né? Claro, Valdo, para fortalecer teu argumento. A eleição da Erundina em 88 foi importante para o Lula ir para o segundo turno em 89. A eleição da Marta em 2000 foi importante para o Lula ganhar a eleição em 2002. Portanto, a eleição em São Paulo não é uma eleição qualquer. Naquela época, imagine agora, eu acho que essa eleição ela vai influenciar. Ela não é a eleição de 2023, mas ela vai influenciar de maneira forte, de maneira intensa, a eleição de 2026. Eu acho que o Boulos está bem centrado no seu programa, nas suas inserções, nas suas plenárias. Eu acho que ele tem, inclusive, espaço para continuar crescendo, particularmente na periferia de São Paulo, quando ele se associa à Marta e ao Lula. Agora, o debate político que tem que ser feito contra essa direita extravagante, essa direita do ódio, da mentira, do espetáculo, do caos, que é representado por essa figura, nós vamos ter que encarar isso aí. Porque ele faz isso, Mauro, porque tem base social que o adere. Muitas vezes a gente acha que o culpado é ele ou é o Bolsonaro. Eles são culpados. Mas a gente tem que fazer a crítica em relação àqueles que o aderem, àqueles que os apoiam, àqueles que fazem coro com esse discurso machista, racista, feminicídio, da mentira, da destruição. A campanha em São Paulo, Mauro, ela traz os elementos de uma disputa também estratégica sobre os rumos do país. Claro, vinculando, por exemplo, o modelo de políticas públicas. Vai ser forte em São Paulo com as privatizações do Tarcísio de Freitas. O modelo de segurança pública vai ser forte em São Paulo por causa do punitivismo terrorista, fascista do Tarcísio. A questão dos problemas dos moradores de rua, a questão do financiamento da saúde e da educação. Nós vamos nos confrontar com a privatização da educação via modelo do Tarcísio. Portanto, nós vamos fazer uma disputa com um grau de enfrentamento extremamente profundo e grave. E eu acho que nós temos que nos preparar para esse enfrentamento. Não é uma eleição qualquer, concordo contigo. E se você tem, né, uma vitória de Marçal ou de Nunes em São Paulo, com o Tarcísio governador, você praticamente fecha São Paulo como no bloco da extrema-direita no país. Como o bastião da extrema-direita. Da extrema-direita. Se o Boulos ganha, você fratura, né, e você abre uma linha de frente de combate entre Boulos e Tarcísio em São Paulo. Você se lembra, Mauro, que no passado, passado recente, a gente falava do cinturão vermelho, que era São Paulo e a Grande São Paulo. Uhum. Veja bem, esse cinturão vermelho é muito importante, a eleição em São Paulo, Guarulhos, ABC, e nós não estamos bem nesse cinturão vermelho enquanto partido, enquanto esquerda. Sim. Dramático. O Edgar Pitino diz aqui, excelente análise do Genuíno, acho que o Pablo Marçal desceu goela abaixo do clã Bolsonaro. Sim, Edgar, acabei de ver, ainda hoje, enquanto o pessoal estava aqui no Fórum Mídia, eu estava dando uma olhada, o Plínio tinha mandado uma entrevista do Pablo Marçal para aquele Brasil Paralelo, e na qual ele critica fortemente o Carlos Bolsonaro. Ele está com uma estratégia muito inteligente e eficaz. Ele não está... Como ele viu que ele não vai conseguir ter o apoio do Bolsonaro, ele mesmo disse, eu cheguei depois, já estava fechado o apoio do PL ao Nunes, eu entendo isso. O que ele está fazendo? Ele está comendo o bolsonarismo pelas beiradas.
Ele está conquistando o coração bolsonarista para aí se superar o Nunes e depois conquistar o apoio formal do Bolsonaro e da sua turma. Porque, olha, Mauro, é interessante, ele representa aquilo que é a base ideológica, cultural, social do fenômeno do bolsonarismo, que vai além do próprio fascismo. Uhum. É o fascismo mais toda a concepção ideológica da destruição, do caos, do individualismo, da negação da verdade, da negação da política, e se tudo vira um espetáculo. Então, eu acho que ele representa essa barbaridade política, essa extravagância, e dialoga com o núcleo duro do eleitorado bolsonarista. Ele dialoga com esse núcleo duro, independente da posição do Tarcísio ou da posição do Nunes, né? Eu acho, inclusive, Mauro, que é possível ter surpresa nessa eleição. É um quadro volúvel, é um quadro muito vulnerável para todo mundo. Você tem a possibilidade do candidato do PSDB, você tem a possibilidade desse fenômeno da extrema brutalidade da direita, Bassal. Você tem o Nunes, que tem dificuldade de decolar, do ponto de vista do perfil, do ponto de vista da performance dele. E então, acho que nós vamos ter que cuidar bastante do perfil político, da liderança política do nosso candidato Guilherme Boulos. Sim. Agora, Genuíno, uma questão que quero trazer para ti, que me ocupa bastante, é este processo crescente, que me parece um processo crescente de fragilização política e ideológica da esquerda, ou de setores amplos da esquerda brasileira, petista ou não petista, mas, sobretudo, o PT hegemônico na esquerda brasileira. Essa manifestação do presidente Lula e do Haddad, especialmente, né, em relação à morte do Delfim, parece muito preocupante, mas a gente vê, por exemplo, vou falar 3 polos importantes da esquerda e do PT. Bahia. A Bahia é o lugar onde mais se mata jovem negro do país. É um ano atrás do outro, desde que o PT assumiu o poder na Bahia, né? A Bahia conseguiu, há 2 anos atrás, essa façanha de superar o Rio de Janeiro, e não para de crescer os números do assassinato de jovens negros pela polícia baiana. Aí agora aqui no Ceará, esse fim de semana eu fiquei muito... Seu Ceará, gente, fiquei muito chocado. O Eumano de Freitas, governador do PT do Ceará, foi num evento evangélico para dizer... Porque é o seguinte, tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, tá? De um deputado... o deputado tem nome de pastor, inclusive, deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique, do Republicanos, né? Fez um projeto na Assembleia Legislativa para distribuir Bíblia nas escolas. Loucura, olha isso aí. Aí o Elmar foi nesse congresso evangélico para dizer, não, se aprovar, conta com o meu apoio, ou seja, já garantiu a aprovação na Assembleia. Vai ter uma Bíblia em cada escola do Ceará. Achei chocante isso. E a gente vê, enquanto isso, lá no Piauí, né? A gente aqui, né, em São Paulo, vocês em São Paulo, aqui a gente combatendo, porque o Tarcísio, xingamos o Tarcísio de tudo quanto é nome por estar privatizando a Sabesp. No Piauí, o Rafael Fonteles, governador do PT, está privatizando a Sabesp de lá, que é a AGEPISA. Só não conseguiu privatizar porque o leilão, na sexta-feira passada, na Bolsa, em São Paulo, foi um fracasso e foi adiado. Então, assim, eu vejo elementos de fragilização política e ideológica graves na esquerda brasileira. Ô, Mauro, eu vou te dar mais um dado. Eu fui informado por um amigo meu de Parnaíba que o candidato do PT criticou seu adversário por ser filho de mãe solteira. Nossa. Olha bem, essa moderação, esse adaptacionismo, essa perda de identidade política da esquerda é uma derrota antecipada, porque na medida que você tem uma crise profunda e você tem uma extrema-direita que vem com ofensiva, se a esquerda vai para a moderação, vai fazer média para ganhar a eleição, ela se descaracteriza. E a descaracterização da esquerda, ela passa a legitimar esse modelo que está aí. A cultura desse modelo, a ideologia desse modelo, a economia, a política. Portanto,
é necessário a gente fazer um debate profundo e radical de que o momento exige que a esquerda seja transformadora e faça rupturas dentro dessa ordem. Foi o que a França nos ensinou, com a França insubmissa, a nova Frente Popular, que ganhou a eleição derrotando a extrema-direita na França. E olha o impasse. O Macron, que dá lição de democracia para o mundo inteiro, não convoca a instalação do governo de quem ganhou a eleição. Eu acho que é uma situação delicada. Esse adaptacionismo pragmático da esquerda é uma espécie de suicídio político. A esquerda perde as suas credenciais transformadoras, mudanças profundas, de rupturas que são necessárias, e você traz para a eleição municipal esses comportamentos, no meu modo de entender, que contraria o programa de esquerda. Em vez de a gente estar discutindo o programa antissistema, que a questão central, Mauro, é ser antissistema. O sistema que está aí está provocando a crise. O sistema da financiarização, da desregulamentação, da tirania fiscal, das privatizações, e o arcabouço ideológico e cultural que sustenta isso, a esquerda tem que enfrentar. E, no meu modo de entender, esses fatos são graves, no meu modo de entender, são extremamente graves. Por exemplo, você pega Rio de Janeiro, a gente tinha que estar fazendo uma aliança com o Tarcísio Mota. Aí, no segundo turno, a gente faria com o Eduardo Paes. Aqui em São Paulo, nós estamos no rumo certo com o Boulos. Porto Alegre, com a Maria do Rosário. Belo Horizonte, estamos fazendo uma tentativa que está avançando de unir a esquerda. Esse é o caminho, irmão. O caminho é a esquerda se unificar numa aliança própria, programática, e com a direita você faz alianças pontuais e não alianças estratégicas, porque a direita gourmet, como diz o Walter Pomar, e a extrema-direita, na hora H, elas se juntam. Então, eu acho que essa é uma encruzilhada que nós estamos metidos nela, e temos que sair dela pela esquerda, na minha avaliação. Agora, você tem um conjunto de iniciativas em relação, por exemplo, à questão do Delfim Neto, em relação à eleição na Venezuela, em relação à financiarização, em relação a favorecer mais o G20 e não os BRICS. Você tem todo um caminho ditado, no geral, pelo governo federal, que acaba influenciando essa lógica lá embaixo, que é a lógica da tirania da correlação de força, o que é uma leitura equivocada, a ideia de que não dá para fazer outra coisa, a ideia do adaptacionismo a uma institucionalidade oligárquica e autoritária, e o projeto da esquerda passa a ser, vamos dizer assim, derrotado por dentro e por fora. Sim, porque não vamos nos iludir. Quando o governo faz a defesa da austeridade, do arcabouço fiscal, isso não é apenas uma jogada política do governo em função da correlação de forças. Isso vai deitando raízes na maneira como as bases da esquerda enxergam a realidade. Claro. Esta maneira como se conduz vai mudando a composição intelectual, a formação intelectual de toda a esquerda. Tem uma juventude aí que se embarca nessa onda, vai ser uma juventude social-democrata de direita, genuína, e não de esquerda. E olha, vai ser o social-democrata de direita que está em decadência no mundo e no Brasil. Porque o que está em decadência é a democracia liberal, desses valores social-democrata, compensatórios, de uma direita gourmet, entre aspas, e assume o protagonismo à extrema-direita. Olha como ela está se comportando na Venezuela, na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália, na Hungria, na própria em Portugal, na Espanha. O confronto é da extrema-direita com a esquerda. A direita, você pode fazer aliança pontual com ela e não aliança estratégica, como foi a base, como está sendo a base da governabilidade do governo Lula. O próprio ajuste fiscal é uma concessão exagerada aos setores financeiros, que eles até... Não existe lugar nenhum do mundo que você fale em déficit zero. Não existe. Em lugar nenhum do mundo. Você fala em 7%, 5%, mas déficit zero é uma concessão mais realista do que o rei.
É isso, não. Nem o Centrão exigiu déficit zero. Nem o Centrão exigiu déficit zero. Não, e a gente está vendo essa situação, né, Genuíno, que também me ocupa, que é a coisa do Banco Central. Claro. Você vê lá, você olha hoje o Campos Neto e o Galípolo, não tem diferença nenhuma entre eles, nenhuma diferença. Ontem o Galípolo de novo falou, o Banco Central, nós não teremos problema nenhum em aumentar a taxa de juros. Ele já está sinalizando que ele... E vai aumentar, é. Vai aumentar. Eles são dominados, mano, pela cultura e pela política e pela ideologia do rentismo, da financiarização. É a lógica do adaptacionismo ao programa neoliberal. Você vai criando uma espécie social neoliberalismo. Isso é perigoso para a esquerda. É isso aí. José Genuíno, você é fundamental para a esquerda brasileira. Muito obrigado por vir aqui toda terça-feira. Muito obrigado, Mauro. Eu estou batalhando, eu estou fazendo uma batalha, falando, escrevendo, reunindo, fazendo plenário por aí afora. E você vai receber, eu já mandei pelo correio ontem o livro Uma Vida em Entrevista, que eu lancei pela editora Cota. Nós vamos lançar na Bienal de São Paulo, e esse livro é uma entrevista que para mim foram... Eu tenho na minha vida, Mauro, 4 entrevistas que marcaram. A primeira contigo, a segunda com Roberto Benevides na Playboy, não, o contrário. A primeira Benevides na Playboy, a segunda contigo, que deu no livro Repensando o Socialismo. A terceira com a Piauí, né? E essa que eu fiz agora com Nicodemos e com o Sábio, que produziu esse livro, Uma Vida em Entrevista. Vamos falar disso agora. Então, um minutinho, pelo menos, está aqui. Este é o livro que está sendo lançado. Na verdade, está em fase de pré-lançamento pela Cotter Editorial. Tá? José Genuíno, Uma Vida em Entrevista. Está aqui, bonita. Ah, você já está com ele aí? Estou aqui, ó. Legal. Está aqui, ó. É isso aí. Tá, esse retrato é do álbum de Ibiúna, famoso Ibiúna, tirado do DOPS de São Paulo em 68. Quando você foi preso em Ibiúna? Quando eu fui preso no Congresso de Ibiúna. Acabei de colocar aqui no chat, gente, o link, se você quiser, né? Recomendo super comprar ou reservar o seu exemplar no pré-lançamento na Cotter Editorial. Deixa eu ver aqui, R$ 62,79, está aqui, para você poder comprar lá pela Cotter. Então, está aí, José Genuíno, Uma Vida em Entrevista. Gostei do título bem instigante. Genuíno, você é um navegar pela história da sua vida, é isso? Eu navego pela história da minha vida, relaciono com a história do Brasil, os fatos principais que eu vivi, da ditadura, na resistência armada, depois na fundação do PT, nas campanhas que eu vivi, no episódio do Mensalão e nas minhas escolhas e nas minhas opções de hoje. Eu sou um militante de base socialista, anticapitalista e petista, e sempre trabalhando pela esquerda. Como eu gosto da frase, eu mudo, mas não mudo de lado. Eu posso conversar com qualquer um, mas eu sei o lado da mesa e a cadeira. Tento ser. E eu acho que é importante, eu quero dar essa contribuição política, porque o que eu tenho na minha vida é lutar por causas que dão sentido à minha militância, à minha busca por um país solidário, justo, contra o sistema neoliberal, independente, radicalmente democrático. Você foi preso, se eu não estou enganado, 3 vezes na sua vida, né? Lá no Congresso de Ibiúna, depois lá por conta da guerrilha do Araguaia e depois no Mensalão, é isso? 3 prisões políticas. Não é isso? É verdade. E o Mensalão foi a tortura na alma que atingiu o corpo. Na ditadura era a tortura no corpo que chegava na alma. Mas ambas coações foram muito duras, porque é a dominação. É a dominação pela força. Então, eu vivi essas experiências sempre... Eu não fiquei pela metade. Tudo que eu fiz, de positivo ou não, eu realizei plenamente.
seja como parlamentar, como presidente do PT, como estudante em 68, como militante da resistência armada, e é o que eu estou fazendo agora, como militante de ideias, de causas, sem querer disputar cargo nem mandato parlamentar. Genuíno. Bom, esse congresso de Ibiúna era o 30º congresso da União Nacional dos Estudantes, em 68, um ano antes do AI-5, mas já no processo de endurecimento. Foi um mês antes, Mauro. O congresso de Ibiúna é foi verdade, no um mês antes do AI-5. 12 de outubro. O AI-5 foi 13 de dezembro, portanto, 2 meses antes veio do AI-5. Genuíno. Inclusive, uma curiosidade, este sítio onde aconteceu o congresso pertencia aos monges beneditinos do mosteiro... Não dominicano, não. Veja bem. O sítio foi um contato da Terezinha Zerbini, saudosa Terezinha Zerbini, com um morador, um sitiante lá em Ibiúna, e os dominicanos, né, que é bom lembrar, inclusive, o Frei Tito, teve uma homenagem ao Frei Tito aqui em São Paulo, no dia 10 agora, no sábado, uma homenagem muito bonita ao Frei Tito, que ele era um dos dominicanos que fazia o contato com a direção que preparou o Congresso de Ibiúna, que essa direção que vai ser a dissidência de São Paulo, que forma a LN, né? Foi esse, o sítio era de um sitiante, o contato com a Terezinha Zerbini e com os dominicanos que arranjaram aquilo que a gente chamava o aparelho para o Congresso de Ibiúna, que foi preso no dia 12 de outubro de 68. Genuíno, nesta prisão, que foi você e todo mundo que estava lá, né? Tinha mais ou menos 1.000 estudantes participando do Congresso, quase todos eles presos, né? Todos os delegados foram presos, Mauro. Todos. Você, Zé Dirceu, Luiz Travassos, Vladimir Palmeira... nós lotamos o Presídio Tiradentes. O Presídio Tiradentes naquela época existia. Muitas mulheres também. Era a cela com 60 presos, 70. Depois, cada delegação foi para os seus estados de ônibus, escoltado pela PM de São Paulo. Muitas mulheres. Né, muitas mulheres. Aliás, mais da metade do Congresso era de mulheres. Era de mulheres. Algumas companheiras combativas. Nesta prisão do Congresso, houve tortura ou não? Não. A prisão do Congresso, a gente apenas foi ao DOPS para fazer o chamado cartório para o processo, que era tirar a fotografia e fazer o depoimento. O depoimento de todos os delegados era praticamente o mesmo. Os delegados afirmavam que estava no Congresso da Uni, né? Sim. E é interessante, Mauro, porque apesar das divergências sobre o próprio Congresso da Uni, quando o pátio do Tiradentes recebeu aqueles ônibus com mais de 1.000 delegados e tiraram o Vladimir, o Zé Disseu, o Travasso, o Ribas e o Franklin para o forte na Baixada Santista, forte em São Vicente, todo mundo gritou, a Uni somos nós. Foi ali que nasceu a palavra de ordem, a Uni somos nós. Lá no pátio do Presídio Tiradentes. E lá no pátio do Presídio Tiradentes, a gente fazia o contato com a sociedade, escrevendo nas malas pretas, com pasta de dente, as palavras de ordem, para o pessoal reproduzir nas escolas, da concentração que se formava ali, onde é hoje a estação do metrô Tiradentes. De frente tinha a Politécnica e do outro lado tinha o quartel-general da PM. Tá aí, ó. Essas e outras histórias você vai encontrar no livro José Genuíno, Uma Vida em Entrevista, lançado pela Cotter Editorial. Já está na pré-venda, coloquei aqui no chat para todo mundo comprar. Genuíno, até terça-feira que vem. Muito obrigado. Olha, Mauro, um grande abraço. Até terça-feira que vem. Vou continuar nessa minha caminhada. Eu estou caminhando. E o que eu tenho é caminhar por causas, por sonhos, por uma nova emancipação nesse mundo de crise e de perplexidade que a gente vive. Um grande abraço e muito obrigado. E é sempre bom falar contigo, porque você, como jornalista, você foi presença forte nos principais eventos que a gente viveu. Sim, e você, nossa, uma presença fortíssima na minha vida. Grande abraço, Janine. Até terça que vem. Tchau.